Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião deliberativa. Em apreciação, a ata da segunda reunião deliberativa realizada no dia 7 de abril de 2021. A leitura da ata está dispensada conforme parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa de 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, coloco em votação. Aqueles deputados que são pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo aos senhores membros que foram feitas designações e proposições no dia 31/3 de 2021, 6/4 de 2021 e 14/4 de 2021, publicada no Diário da Câmara dos Deputados. Ordem do dia. Item requerimento número 9 de 2021, do deputado Capitão Alberto Neto, que requer a realização de mesa redonda a fim de prestar esclarecimentos sobre problemas cruciais de manutenção e distribuição das redes de energias que atendem às empresas do Polo Industrial de Manaus. Solicito aos parlamentares presentes no plenário que, ao fazerem o uso da palavra, levante a mão para que o operador de vídeo faça a sua correta identificação. Para encaminhar por 5 minutos o autor do requerimento, deputado Capitão Alberto Neto. Deputado Alberto Neto está na sessão? Tá. O deputado Alberto Neto está ausente. Vamos para o segundo item da ordem do dia. Requerimento número 10 de 2021, do deputado Sidney Leite, que requer a realização de audiência pública com a presença do ministro da Infraestrutura, do presidente do DENIT, do presidente do IBAMA, representante do Ministério Público Federal do Amazonas, MPF Amazonas, e do secretário estadual do Meio Ambiente do Amazonas, para tratar da conclusão da BR-319. Para encaminhar por 5 minutos o autor do requerimento, deputado Sidney Leite. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro eu gostaria de destacar que, enquanto ao ministro da Infraestrutura, ele pode enviar um representante, senhor presidente, bem como eu gostaria de incluir aqui um representante do Ministério do Meio Ambiente. Essa rodovia é uma rodovia existente, uma rodovia que foi construída ainda na época por aqui, tá? dos militares e que tinha como objetivo integrar a Amazônia Ocidental ao restante do Brasil. E com o passar do tempo, essa estrada ficou intransitável. E hoje já se passaram governos que têm interesse na revitalização dessa estrada. Foi construída uma ponte sobre o Rio Madeira, na altura de Porto Velho, que aproxima ainda mais e dá celeridade e velocidade para o deslocamento, tira o estado de Roraima, o estado do Amazonas do isolamento, e que agora, com o agravamento da pandemia na cidade de Manaus, o Brasil e o mundo tiveram conhecimento de quanto falta faz essa estrada para nós. Com a falta de oxigênio, ficava impossível se utilizar deste modal para que o oxigênio fosse transportado em quantidade para a cidade de Manaus e, com isso, desafogar e diminuir a demanda que nós tínhamos naquele momento, para ser mais preciso, no final da primeira quinzena de janeiro, em que, infelizmente, muitos amazonenses vieram a óbito por falta de oxigênio. Isso é só um dado, senhor presidente.
Mas nós temos, a partir dessa estrada, a possibilidade de interligar algo que é de fundamental importância para a nossa economia, que é interligar o Atlântico ao Pacífico, como também integrar esses estados como Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, integrar a Amazônia Ocidental, e que fazem divisas com inúmeros países. Ou seja, essa estrada é importante para a região, mas é importante para o Brasil, no sentido de que a gente possa não só fazer parte do sistema de integração da malha viária nacional, mas bem como abrir portas para que a gente possa avançar na economia com os países vizinhos, bem como diminuir as distâncias com essa possibilidade de interligação do Pacífico com o Atlântico. E a questão ambiental, que é o trecho do meio, essa estrada, toda ela, grande parte do trecho de meio, são mata de igapó. O que significa isso? São matas alagadas. E, por outro lado, o governo do Estado, nesse trecho, criou 8 unidades de conservação. E se tivesse que haver algum avanço em relação ao desmatamento dessa região, isso já teria ocorrido. E, mais recente, foram construídas várias unidades de conservação na região do sul do Amazonas, ali próximo ao município de Manicoré, Apuí, Novo Aripuanã e o município de Maués. Então, o objetivo dessa audiência pública é que o Ministério Público Federal, juntamente com a presença do Ministério da Infraestrutura, com o Ministério do Meio Ambiente, com a presidência do IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós possamos destravar isso, porque nós não estamos falando de 2, 3, 4 anos, nós estamos falando de década, que há essa má vontade no sentido de viabilizar o licenciamento ambiental e, com isso, nós podermos realizar essa obra, que, como eu disse, ela não é importante só para a Amazônia Ocidental, ela é importante para o Brasil como um todo. Então, eu peço aqui a meus pares que aprove esse requerimento e que nós possamos avançar nessa direção. O objetivo aqui é destravar, e grande parte desse impasse vem por ações promovidas pelo Ministério Público Federal no Estado do Amazonas. Então, é importante que se esclareça e que se entenda para que a gente possa trabalhar nessa direção, elucidar essas demandas e, com isso, poder, finalmente, viabilizar os recursos necessários para a construção do trecho que falta e interligar esses estados da Amazônia Ocidental, mas, principalmente, o estado de Roraima e o estado do Amazonas, integrar a malha viária nacional. E eu não tenho dúvida que será um ganho significativo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social e seja do ponto de vista ambiental. Porque, senhor presidente, senhores pares, não há divergência no sentido do desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Há, sim, a miséria com a sustentabilidade. Isso não se sustenta. Por isso, entendo que é oportuno esse debate para que nós possamos avançar nessa direção. O Ministério do Meio Ambiente é favorável, no sentido de que te possa trabalhar nessa direção. O governo do Estado vem há anos trabalhando nesse sentido, tomando as providências e as medidas necessárias. Agora mesmo há um esforço para fazer o zoneamento econômico e ecológico dentro do Estado do Amazonas, na calha do Rio Madeira, e, com isso, nós podermos concluir essa questão do licenciamento ambiental e que o Ministério da Infraestrutura, via o DENIT, possa, finalmente, realizar esse sonho, que é um sonho de todos nós, para que a gente possa ter pavimentado e conclusa a BR-319, que é de fundamental importância para o nosso país. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, deputado Sidnei Leite. Só confirmando, deputado Sidnei, o requerimento alternando a participação de envio de um representante do Ministério da Infraestrutura e também do DENIT, né? Incluindo, senhor presidente, um representante do Ministério do Meio Ambiente, do MMA. Então, porque o IBAMA é da jurisdição do Ministério, então é importante que tenha aqui um representante e que a gente possa caminhar nessa direção. Tá. Então, fica alterado essas duas particularidades. Antes de eu colocar em votação, eu vou passar a palavra, deputado Sidnei, ao deputado José Ricardo.
Deputado Zé Ricardo, o senhor, por gentileza. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Saudar o deputado Sidney Leite, parabenizar pela iniciativa. Esse é um debate que aqui no Amazonas permanentemente é feito, que é a discussão sobre conclusão das obras ou a recuperação da BR-319. E dentro dessa expectativa que foi colocada pelo deputado proponente, que é uma estrada importante para Manaus, para interligar Manaus, o Amazonas, por terra, o restante do Brasil, como se fala, ou Brasil ao Amazonas, via Porto Velho, uma estrada que parte do ano fica intransitável, né, principalmente nesse trecho aí principal no meio, e se considera que ele é necessário para o desenvolvimento econômico, escoamento da produção e, portanto, contribuir para essa integração do nosso Estado com o Brasil e em todos os aspectos. Não há dúvida de que apoiamos, e é importante a estrada, uma estrada construída na época do regime militar, e por isso se defende que a estrada já foi aberta, ela já existe, teria que torná-la viável. O presidente Lula e a presidenta Dilma, nos seus governos, recuperaram algumas etapas da estrada, mas não totalmente. Então, em torno de 800 quilômetros, que é o total, a metade foi recuperada e está sendo utilizada normalmente, em torno de 400 e poucos quilômetros. E falta a parte do meio, com toda essa característica de dificuldades naturais que existem, que o deputado Sidney lembrou, e questões ambientais envolvidas. Então, essa é uma discussão antiga. Sempre se pergunta, afinal de contas, quem é que está travando essa recuperação dessa estrada? É o governo federal. É o governo federal quem? Qual ministério? Qual órgão? Qual instituição? Quem é o responsável? Mas se está sendo feitas exigências de ordem ambiental, por que elas não são cumpridas? Por que não se faz o que é solicitado? Onde é que está realmente? Quem é que está segurando isso? Por que não se executa aquilo que se propõe na questão ambiental para poder viabilizar em todos os aspectos aí? Então, eu acho que é importante a audiência, ajuda, ouvir mais os vários segmentos envolvidos. Gostaria de parabenizar. Se permitir, gostaria até de subscrever, como também parlamentar interessado aqui do Estado do Amazonas, e, portanto, estar junto nesse debate tão importante para o desenvolvimento do norte do Amazonas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Gostaria da autorização do deputado Sidney Leite para subscrever. Deputado Zé Ricardo, eu gostaria de subscrever o seu requerimento. Claro, senhor presidente. Com certeza. Obrigado, deputado Sidney. Requerimento em votação com alteração de acordo com o deputado Sidney Leite fez do requerimento 10/2021. Os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, deputado Sidney. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Item 3, requerimento 11/2021, do deputado Ayrton Faleiro, que requer a realização de seminário para debater o projeto de lei 4248 de 2020, que dispõe sobre a meta para a universalização do acesso à energia na região da Amazônia Legal e acesso emergencial à política de universalização de comunidades remotas. Para encaminhar por 5 minutos o autor do requerimento, o deputado, meu amigo, deputado Ayrton Faleiro. Senhor presidente, meu querido amigo e colega, deputado Cristiano do Vale, é muito bom nós aqui, paraenses, lhe ver nessa cadeira aí de presidente de uma comissão tão importante para o nosso país, para a nossa Amazônia. Eu começo aqui agradecendo a Vossa Excelência, que na condição de presidente, ao recepcionar o nosso projeto de lei,
o 4248, já mencionado por Vossa Excelência, ter designado já um relator, que é o deputado Zé Ricardo do Amazonas, uma pessoa também bastante conhecedora dessa realidade. Dizer a Vossa Excelência que, ao propor um seminário para aprofundarmos sobre o projeto, faz parte de uma estratégia que eu vou chamar de ganhando musculatura. Não talvez dentro desta comissão, porque esta comissão, eu tenho certeza que está sensibilizada com essa temática. Mas nós precisamos, fazendo com que o conjunto do parlamento entenda a importância desse projeto e a viabilidade desse projeto. Eu, agora há pouco, falava em plenário de que um dos melhores programas já criado para o meio rural brasileiro foi o Luz para Todos. E o Luz para Todos, ele atendeu, assim, um percentual elevadíssimo de famílias na área rural, no Brasil inteiro, inclusive na Amazônia. Mas nós temos ainda um déficit, que agora foi trocado o nome, chama-se Mais Luz para a Amazônia. Não sei porquê, mas foi trocado o nome. Talvez para... Eu até brincadeira, para esconder o pai da criança, né, ou a mãe da criança, mas isso não vem ao caso. O importante é dizer que o nosso projeto de lei, ele traz para a mesa de debate o Ministério de Minas e Energia, a coordenação do Luz, Mais Luz na Amazônia, mas traz também, além do nosso relator, que vai ter a oportunidade de expor esse projeto, nós como autor, mas a gente envolve também outros segmentos, como distribuidoras, para que a gente possa, ao mesmo tempo que nós vamos discutir esse projeto de lei de universalização da energia na Amazônia Legal, mas com um foco mais dirigido para as comunidades, uns chamam isoladas, outros de remotas, ou seja, aquelas, em especial as comunidades que a energia forte de uma barragem, de um sistema termoelétrico instalado não chegou até elas. E o que nos orienta é a gente dar celeridade. Ah, mas tem um cronograma, tem um calendário já de execução da universalização, inclusive para chegando nessas comunidades. O nosso projeto, ele busca as fontes já existentes, reorganiza esse calendário e apresenta uma possibilidade de apressarmos, em especial nesse período da pandemia, senhor presidente. Porque, sinceramente, essas localidades, até para receber, hoje em dia a gente está se comunicando, a gente está trabalhando pela via virtual, e aonde não tem energia, não tem essa possibilidade. Onde não tem energia, não tem nem onde botar uma vacina para ficar conservada em temperatura correta. Portanto, nós queremos o apoio dos nossos pares para aprovarmos a realização desse seminário, para que a gente possa, mais uma vez, essa comissão, mostrar trabalho e dar resultados em benefício do nosso povo brasileiro e, no nosso caso, mais dirigidamente aí ao nosso povo da Amazônia Legal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Aito Faleiro. Em votação, requerimento 11/2021. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Aito Faleiro. Parabéns, Aito. Obrigado, presidente.
Obrigado aos colegas. Um abraço. Antes de seguir no item da pauta, eu vou passar a palavra ao deputado Silas Câmara. Deputado Silas. Deputado Silas, o senhor está... Pois não, deputado Silas, por gentileza. Oi, agora sim. O senhor está com a palavra. Senhor presidente. O senhor está com a palavra, deputado. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabenizando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nessa importante comissão. Queria solicitar a Vossa Excelência e aos nossos companheiros deputados federais e deputadas federais dessa comissão, senhor presidente, a inclusão no requerimento de número 6, aprovado já por essa comissão, para debatermos, senhor presidente, o desenvolvimento regional, para debatermos a questão do seguro defeso no Brasil e na região da Amazônia, a inclusão de duas pessoas, senhor presidente. É o presidente da FETAP, Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas, João Vieira da Silva, e também do deputado estadual Álvaro Campelo, senhor presidente. Com certeza absoluta, essas duas ilustres figuras que têm um trabalho dentro do setor da pesca artesanal no Estado do Amazonas vão poder agregar muito a esse debate, e eu solicito a Vossa Excelência, obviamente com a aquiescência dos nossos companheiros membros dessa comissão, a inclusão dessas duas pessoas na audiência pública. Aí já faço um apelo a Vossa Excelência que, dentro do possível, se pudermos marcar uma data para essa audiência pública acontecer na segunda quinzena de maio, eu ficaria grato a essa comissão e também a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Silas. Vamos pedir à comissão que faça de imediato o trabalho o agendamento dessa audiência e peça a aprovação dos nossos colegas deputados a inclusão conforme solicitação do deputado Silas Câmara. Temos concordância, presidente. Temos concordância com a inclusão. Aprovado a inclusão conforme pedido do deputado Silas Câmara. Muito obrigado, deputado Silas. Muito obrigado. E vamos seguir na nossa pauta aí. Tem 4, requerimento 12/2021, deputado Coronel Crisóstomo, que requer a realização do seminário no município de Porto Velho para discutir a continuação das obras da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Para encaminhar por 5 minutos o autor do requerimento, deputado Coronel Crisóstomo. Microfone, deputado. Nós estamos lhe vendo, mas só falta só liberar o seu microfone e telefone. Ok, presidente, muito grato. Agora. Sim, senhor, obrigado pela oportunidade. Estou vendo outros nobres colegas aí da Amazônia, meus cumprimentos aos parlamentares. Presidente, trato aí da BR-319. Essa estrada, eu já percorri toda ela quando era plenamente asfaltada. Por eu ser o primeiro vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quero trazer essa discussão para nós avançarmos as questões ambientais e não haver nenhum imbróglio nessa questão para que atrapalhe a reconstrução da BR-319. É esse meu intuito e quero fazer esse encontro na cidade de Porto Velho, um seminário, claro, aberto a todos os nossos parlamentares, principalmente do Amazonas, porque a abertura novamente dessa estrada
vai fazer com que o Estado do Amazonas e de Roraima usem todas as nossas riquezas do Estado de Rondônia para alimentar esse povo maravilhoso desses dois estados e contribuir com a riqueza dos estados amazônicos. É isso que eu quero tratar nesse seminário, e muito grato pela oportunidade, e solicito a todos os parlamentares pela aprovação dessa minha solicitação através desse seminário. Obrigado, presidente. Obrigado, parlamentares. Obrigado, deputado Coronel Crisóstomo. Obrigado. Em votação, os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 12/2021 do deputado Coronel Crisóstomo. Parabéns, deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Item 5, requerimento número 13/2021 do deputado José Ricardo, que requer o adiantamento ao requerimento número 3/2021 da Sindra para a inclusão de convidado para a realização da audiência pública. Para encaminhar por 5 minutos o autor do requerimento, o deputado José Ricardo. Senhor presidente, basicamente, como diz aí, seria para incluir, né, a solicitação de inclusão de mais uma pessoa para participar do debate que a gente está propondo aí sobre a questão da Eletrobras, aí, privatização. E, portanto, convidando o deputado Elmar Nascimento, relator da medida provisória 1031, que trata dessa matéria. Ok, deputado José Ricardo. Então, José Ricardo, o senhor tem outro requerimento também, requerimento... Deixa eu confirmar aqui, por gentileza. Se poderia aproveitar, o senhor fazer a defesa também, e faria logo uma votação em globo, né? Requerimento número 17. E aí, autorização do senhor, eu posso ler aqui para nós fazermos uma votação só? Sim, perfeitamente, senhor presidente. Item 9, requerimento 17/21 do deputado José Ricardo, que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão para debater sobre o processo de privatização da Petrobras e da Amazônia e suas consequências para a soberania. Para encaminhar por 5 minutos, o autor do requerimento, o deputado José Ricardo. O deputado José Ricardo já fez a defesa do requerimento número 13, vai fazer a defesa também agora do requerimento 17. Sua palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. É um requerimento para que a gente possa fazer um debate a respeito do processo de privatização da Petrobras na Amazônia. Nós temos no estado do Amazonas a refinaria que está num processo para ser vendida, privatizada, a refinaria de Manaus, que faz parte da história do desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Já temos a base de Urucu, de exploração de petróleo, que já foi privatizada. Temos aí o gasoduto que foi construído no governo Lula, que foi muito importante para garantir levar o gás da base de Urucu até capital Manaus. Já tinha o oleoduto, e tudo isso está sendo privatizado. Eu participei de uma audiência específica com a participação de representantes dos trabalhadores, dos petroleiros. Eles estavam mostrando os dados sobre as reservas que nós temos de gás natural nessa região. É uma das maiores do mundo, uma coisa assim fabulosa. E a gente precisa refletir sobre as consequências futuras para o desenvolvimento da região, o processo de privatização da Petrobras, a entrega para interesses privados e alguns estrangeiros de algo tão estratégico para o país e qualquer país do mundo. Então, essa é a justificativa, uma delas, no sentido de solicitar o apoio dos colegas parlamentares para a gente realizar essa audiência tratando desse tema da privatização da Petrobras. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Ricardo.
Em votação, requerimento 13/21, deputado Zé Ricardo, e também requerimento 17/2021 do deputado Zé Ricardo. Os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 13 e requerimento 17/2021 do deputado Zé Ricardo. Parabéns, deputado. Requerimento, item 6, requerimento 14/21 do deputado Eduardo Costa, que requer a realização de audiência pública para debater a infraestrutura de tecnologia e comunicação para o desenvolvimento da Amazônia. Vamos pular esse requerimento por conta do deputado Eduardo Costa estar ausente da reunião. Requerimento, item 7, requerimento 15/2021, deputado Jesus Sérgio, que requer a realização de audiência pública do âmbito desta comissão para tratar acerca do apoio do governo federal para solucionar a crise humanitária causada pela migração da cidade de Assis Brasil, na fronteira do estado do Acre com o Peru. Deputado Jesus Sérgio tem a palavra por 5 minutos. E queria aproveitar, deputado Jesus Sérgio, o senhor também tem um próximo requerimento aqui, o item 8, requerimento 16, que se o senhor quiser fazer a defesa dos dois requerimentos, né, ficaria à vontade do senhor. Está me ouvindo, presidente? Sim, deputado, agora sim, estou ouvindo o senhor. Tá. Vamos fazer a defesa dos dois requerimentos, o 15 e 16, tá? Então eu vou ler o 16 para o senhor também fazer a defesa dele, tá bom? Tá bom, tá bom. Item 8, requerimento 16/21, do deputado Jesus Sérgio, que requer a inclusão de convidado na audiência pública para esclarecimento sobre a qualidade do serviço da internet que é oferecido na região norte do país. Para encaminhar, por 5 minutos, o autor do requerimento, deputado Jesus Sérgio, o requerimento 15/21 e 16/21. Com a palavra, deputado Jesus Sérgio. Presidente, demais colegas, né, a gente... o primeiro requerimento requer a realização de audiência pública no âmbito desta comissão para tratar acerca do apoio do governo federal para solucionar a crise humanitária causada pela migração na cidade de Assis Brasil, na fronteira do estado do Acre com o Peru. A nossa justificativa, presidente, é que a pandemia do coronavírus trouxe para o estado do Acre um agravante no sofrimento da população que apenas nesses primeiros meses de 2021 enfrentou enchentes em 10 dos 22 municípios do estado, acompanhado de surto de dengue, que associada à Covid-19 provocou sobrecarga ainda maior no sistema público de saúde do estado. Além disso, presenciamos o deslocamento de migrantes em grande número, haitianos e de países africanos, que entraram em nosso país há alguns anos pela fronteira do Peru com o Acre. Hoje, com o avanço da pandemia e o desemprego no Brasil, estão fazendo o caminho de volta para seus países ou em busca de outras nações cuja economia ofereça maiores oportunidades que a nossa, utilizando a mesma via de ingresso. E com o mecanismo de proteção à pandemia, o Peru fechou a fronteira com o Brasil. E atualmente encontra-se a Assis Brasil cerca de 100 imigrantes, um número que muda, né, todos os dias, impedidos de cruzar a ponte que liga o Brasil ao Peru. Diariamente chegam mais estrangeiros com o mesmo objetivo e encontram a fronteira fechada para a passagem deles. São, na maioria, adultos e crianças, homens e mulheres de diversas nacionalidades, convivendo no mesmo espaço, abrigados em pequenos hotéis da cidade, até que consigam pagar suas despesas em escolas, abrigados pela prefeitura. Outros ainda perambulam pelas ruas da pequena Assis Brasil, provocando maior risco de agravamento da crise sanitária. A grande circulação e a estadia de estrangeiros na cidade de Assis Brasil é uma realidade muito difícil de ser administrada, sendo uma situação que necessita de atenção do governo federal.
pois, somado ao problema da Covid-19, dengue e enchentes, coloca o Acre em estado de alerta máximo. A Prefeitura, mesmo com dificuldades financeiras, custeia o pagamento de psicólogos, agentes de saúde, assistentes sociais, pessoal de limpeza e monitores para atendimento aos estrangeiros, com a promessa de receber 1,2 milhão do Ministério da Cidadania, mas que ainda não chegou. A Prefeitura de Assis Brasil garante, além dos servidores, café da manhã, almoço e janta para os obrigados. Além de buscarmos, em conjunto com o governo federal, uma solução para fazer chegar esses recursos financeiros para a Assis Brasil, a diplomacia brasileira, por meio do Itamaraty, precisa colaborar nos entendimentos com o governo peruano, para que autorize um corredor de passagem desses estrangeiros pelo país. Haja vista que o destino final deles não é o Peru. Nesse sentido, rogo aos nobres pares a aprovação do presente requerimento, para que esta casa contribua na solução para a situação dos migrantes que aguardam permissão do Peru para deixar o Brasil. Esse é o primeiro requerimento, senhor presidente. O segundo, que é o requerimento que pede, requer a inclusão de convidado na audiência pública para esclarecimento sobre a qualidade do serviço de internet que é oferecido na região norte do país. Entendo como de grande importância que nesse debate que faremos nessa comissão, para esclarecimento sobre a qualidade do serviço que é oferecido na região norte do Brasil, participe, com o conhecimento que tem do assunto, as operadoras representadas por um dirigente de Conexis, da Conex Brasil Digital, que é o antigo Sind Telebrasil, sindicato que representa as principais operadoras de telecomunicações do Brasil: Algar, Telecom, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo. Nesse sentido, rogo aos nobres pares a aprovação do presente requerimento. Então é isso, presidente. Nesses dois requerimentos, pedimos aí aos colegas que aprovação, e está aí a nossa justificativa, tanto da situação migratória nesse Brasil, quanto o serviço de internet que no estado do Acre, mas não só no estado do Acre, a internet toda a região norte, principalmente nas cidades pequenas, cidades do interior, tem um sinal muito ruim. Então, a gente pede aí pela aprovação. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jesus Sérgio. Em votação, requerimento número 15/21, requerimento número 16/21 do deputado Jesus Sérgio. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 15 e 16 do deputado Jesus Sérgio. Parabéns, vice-presidente. Valeu, presidente. Um abraço. Um abraço, obrigado. Senhor. Vou passar a palavra, antes de seguir a pauta, a deputada Vivi Reis. Vivi, deputada, fique à vontade, a senhora. Boa tarde, deputados, deputadas. Boa tarde, presidente, deputado Cristiano. Eu queria aproveitar e fazer logo as minhas subscrições, porque logo mais eu estarei numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Então, eu gostaria já de registrar minha subscrição no item 3 e no item 9 dos requerimentos, respectivamente, 11 e 17, que são dos deputados Ayrton Faleiro e José Ricardo. Eu gostaria de subscrever, por favor. Uma honra, deputada. Deputada Vivi, já a autorização do deputado Ayrton, do deputado José Ricardo também. O deputado José Ricardo, eu não vejo também dificuldade nenhuma. Acho que ele saiu um pouco da sessão. Como ele é do meu partido, já está autorizado, né? Já está autorizado, viu, Vivi? Pronto. Obrigado, deputada Vivi. A honra é minha de poder estar junto com vocês nessa luta. Tranquilo, vamos lá. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Vivi. Vamos seguir. Grande abraço. Proposições sujeitas à apreciação do plenário.
Só um minuto, por gentileza. Item 10, projeto, vamos seguir. Item 10, prioridade. Item 10, projeto de lei 5.306/2020, do senador, que altera a lei número 7.827, de 27 de setembro de 1989, que institui os fundos constitucionais de financiamento do Norte. Só um minuto, por gentileza. Ok. Ok, vamos seguir. 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos desses fundos para incluir as startups, diretriz no rol de beneficiários dos fundos constitucionais, conferindo-lhes prioridade no recebimento de linhas de crédito especiais e das outras providências. Deputado delegado Pablo, com a palavra. Tudo bem, Excelência? Boa tarde, muito deputado. obrigado. Boa tarde. Um abraço a todos. Que bom que o senhor chegou. Reunião, estou aqui online, em Brasília mesmo, mas aproveitando para fazer essa leitura do nosso voto aqui online, tá, Excelência? Com a sua permissão, eu queria passar de voto. Trata-se do projeto de lei 5306, que altera a lei 7827, institui fundos. Eu acho que cortou seu som, deputado. Alguém cortou, alguém colocou no mudo aí. Vamos lá. Deputado Pablo. Nós não estamos lhe ouvindo, deputado Pablo. O anfitrião está desativando meu som, Excelência. Ele que está entrando desativando meu som. Vamos lá. Deputado Pablo, deixa eu explicar para o senhor, porque existe um requerimento, fui informado agora, de retirada de pauta do projeto. E aí não pode, não pode deliberar por conta desse requerimento de retirada de pauta. Eu estou sendo informado aqui na comissão. É só para a gente ajustar aqui, porque é uma remota, e aí eu estou tendo informação aqui via comissão, por WhatsApp, e eu estou... Alô? O autor do requerimento está presente, Excelência? Só um minuto, eu vou confirmar, deputado. Só um minutinho, por gentileza. Excelência, o que me consta, o autor do requerimento não está presente, Excelência. Nem virtualmente, nem pessoalmente. Deixa eu só ajustar aqui, deputado delegado Pablo, porque, como é virtual e aí a informação eu estou recebendo por via WhatsApp, eu tenho que sair aqui da sessão, né, para mim ver a informação da comissão, do trâmite da comissão, e aí eu estou só conferindo aqui para a gente seguir, tá? Só um minutinho, por gentileza. Ok, Excelência. Senhor presidente. Pois não? Antes do final aí da reunião, eu gostaria de fazer uso da palavra, viu? Deputado Paulo Guedes. Pois não? Deputado, eu vou passar a palavra para o senhor,
Enquanto a gente resolve... O senhor me autoriza, Mas, deputado delegado Pablo? O senhor me permita, excelência, falar, porque se ele não está presente na reunião virtualmente e não está presencialmente, o requerimento está prejudicado, excelência. Não tem sentido a gente ficar aguardando o deputado entrar. Deixa eu só confirmar aqui, tá, deputado? Só um minutinho, por gentileza. Eu já verifiquei aqui presentes na reunião virtual. A gente vê pelo próprio Infoleg que tem aqui participantes. O deputado Capitão Alberto Neto não está presente. Se ele não está presente na reunião, nem fisicamente, nem virtualmente, ele está ausente da sessão, excelência. É só para a gente dar celeridade à nossa reunião, excelência. Não, eu entendo, deputado, até porque eu preciso até da ajuda do senhor, porque a dificuldade de tramitar aqui da forma de fazer a reunião virtual, aí eu peço que o senhor até me compreenda de que forma a gente possa tocar da melhor maneira possível, entendeu? Principalmente o senhor, excelência, o deputado Ayrton Faleiro, o deputado Jesus Sérgio e o deputado Vivi Reis. Além de mim, excelência, são os únicos que estão online no momento. E presencialmente também não tem ninguém lá na Sindra lá, tem 2 outros colegas só. O deputado Capitão Alberto está ausente da reunião. Isso, se ele está ausente, o requerimento está prejudicado, excelência. Regimentalmente. Tá, só vou confirmar aqui, tá, deputado? O senhor me peça só um pouquinho de desculpa esse empecilho do trâmite aqui. Vai não? Ok, excelência. Um minutinho. Excelência, eu já aguardei tempo razoável. A gente ficou aguardando até a pessoa chegar para votar o requerimento. Isso não é regimental, excelência. Fica difícil assim, porque eu estou contando aqui, eu estou há 10 minutos aguardando para as pessoas irem atrás do cidadão que apresentou o requerimento. Não, eu lhe confesso. Isso não é justo, excelência. Não, o senhor está certo. Aí comigo, entendeu? Que posso ter o meu projeto de pauta. Para mim, essa matéria, inclusive, estava vencida, excelência. Senão a gente vai ficar aguardando até amanhã chegar a pessoa que apresentou o requerimento. Para mim é uma matéria vencida já. Eu não posso ficar aguardando, não. Só me perdoe, excelência. Eu não posso fazer isso. Isso não é regimental. E a gente vamos ficar aguardando aqui. Eu só quero... É que isso não é justo, excelência. Já tive vários projetos. Eu estou agora correndo risco de ter outro projeto de tirar de papo lá na segurança pública, porque eu não estou presente. Eu estou aqui na Sindra. Então, quando chegar lá na segurança pública, ninguém vai ficar esperando eu entrar lá, não. Estou lhe aguardando, excelência.
Excelência, estou lhe aguardando, Excelência. Eu quero falar. Senhor presidente. O senhor poderia me passar a palavra enquanto resolve o impasse? Alô, alô? 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 Deputado? Alô? Diga, Excelência, aguardo. Eu vou passar a palavra enquanto define, é só questão desse critério da comissão, para ver de que forma a gente resolve esse impasse. Eu vou passar a palavra para o deputado Paulo Guedes, e depois, deputado, professor, me desculpa, mas eu vou ter que ver de que forma o regimento. Eu quero que vocês me entendam, eu quero que vocês me ajudem a conduzir essa situação, porque fica muito difícil se a gente estivesse presencialmente aí. O acordo de procedimentos é claro. Ele diz que todos os requerimentos só são votados na presença do autor do requerimento. Caso o autor do requerimento não esteja presente quando chamado, o requerimento é julgado por prejudicado. Está no acordo de procedimentos. Qualquer requerimento, seja de retirada, de versão de pauta, de votação nominal, qualquer um deles. Isso é o acordo de procedimentos da nossa comissão e o acordo de procedimentos geral das comissões permanentes, Excelência. E se não for feito isso, eu vou suscitar de uma questão de ordem, porque eu estou perdendo uma votação agora na segurança pública justamente por isso, que eu estou aqui. Aí lá eu já fui chamado, sabe o que aconteceu com a minha votação? Eu já perdi, porque eu não estou presente. Não estou presente, meu requerimento lá foi julgado prejudicado, imediatamente. Não teve nem discussão lá. Lá eu já perdi. Aqui eu estou esperando. Entendeu, Excelência? Desculpa, mas é assim que funciona. Pode procurar a sua assessoria. Funciona. Oi, deputado. Oi, deputado Pablo. Oi. Não, estou só no aguardo, Excelência. Estou aguardando, senhor. Alô? Alô. A informação que eu tenho da comissão... Nesse caso, eu posso falar ou eu aguardo, presidente? Deixa eu só passar a palavra... Definir essa questão com o delegado. E aqui eu estou sendo um instrumento e quero ajudar de que forma alguma, não quero de maneira alguma ter alguma divergência. Eu quero ser o servidor de cada um de vocês, mas a informação que eu tenho é que, regimentalmente, o que eu tenho que se fazer agora é colocar em votação o requerimento de retirada de pauta. Essa é a informação que eu estou tendo da estrutura da assessoria da Comissão da Amazônia. Até porque, pela informação, os procedimentos de acordo ainda não foi deliberado.
conta ainda das questões Excelência, está falando de administrativas. Entendeu? Então, a grande questão é essa. Inclusive, eu estou recebendo mais uma informação aqui, eu peço uma compreensão de vocês que atender aqui. Senhor presidente, quero me manifestar sobre esse assunto. Eu também quero me manifestar pela não retirada de pauta. Eu estou aqui na sala para fazer a defesa do requerimento, caso seja necessário. Excelência, não há defesa de requerimento, Excelência. O requerimento já é julgado prejudicado, Excelência. Eu não vou permitir que isso seja continuado dessa forma, Excelência. O senhor ficou aguardando por 10 minutos, aqui eu parado, só aguardando, até que a pessoa entrasse no ar, a autora do requerimento. Excelência. Isso não é correto. Não funciona assim, Excelência. Se eu fizer isso, eu vou levantar uma questão de ordem fundamentada no artigo 57 do nosso regimento interno, que fala que é necessária a presença do autor de requerimentos para apreciar matérias que sejam afetas à comissão. Isso não é regimental, Excelência. O senhor falou que não foi votado o acordo de procedimentos, mas o nosso regimento interno da Câmara prevê isso. Sim, só informando que eu estou presente aqui na sala virtual. Nós sabemos da dificuldade desse novo formato, são várias comissões, e há essa flexibilização devido a essa questão de internet, de aplicativos. Não vejo qual o problema, e o voto da maioria decidiria, lógico. Excelência, não é questão de problema, falta de problema, é só regimental. E eu acho que não tem que discutir com o senhor em relação ao requerimento, por que foi colocado ou deixou de ser colocado. O que eu estou falando só é que lá na... Agora, deputado, agora que eu voltei aqui da... Aí sabe quando lá, ele foi retirado de pauta, porque eu não estava presente. Acontece a mesma coisa aqui. Só que lá eu já tive prejuízo, porque eu tive que acompanhar aqui a Sindra. E se qualquer parlamentar não estiver presente na apreciação de um requerimento, ou se ele estiver na relatoria, vai ser julgado prejudicado, vai ser automaticamente retirado de pauta. É o que diz o nosso regimento. Tá. Eu tive a assessoria da comissão e quero pedir a você o seguinte: eu vou tomar uma determinação por conta da importância que tem esse projeto, por conta da gente saber de aprofundar um pouquinho mais. Eu, como presidente, vou pedir vista do projeto e pautar ele para a semana que vem. Perfeito, Excelência. Então, eu faço a leitura dele na semana que vem. Agora, perfeito, obrigado. Eu peço desculpa ao senhor, tá, deputado Pablo? Pois é, Excelência, que a gente pode... Eu peço muito desculpa ao senhor. Eu peço muito desculpa ao senhor e aos senhores por o tempo que a gente deferir a situação. Mas eu vou ler o requerimento e vou pedir vista, tá? Por gentileza. Desculpa aos senhores. E requerimento número 9 do deputado capitão Alberto Neto. Desculpa. Requerimento... Eu pulei aqui, já ia passar para o Alberto. Só um minutinho. O senhor me permite fazer a leitura do voto, Excelência, e depois o senhor fica com vista para ele, fica prejudicado só a entrada depois? Se o senhor me permitir, eu faço a leitura e ele fica em vista com o senhor já. Eu vou ler, aí eu permito o senhor, tá? Só ler aqui. Senhor, perfeito. Tá? Projeto de lei número 5.306 do senador federal. O Senado Federal altera a lei 7.807, 27 de setembro de 89, que institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a lei 10.177, 2 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos desses fundos, para incluir startups nas diretrizes e no rol de beneficiar dos fundos constitucionais, conferindo-lhes prioridade no recebimento de
linha de crédito especiais e das outras providências. Autorizo o deputado delegado Pablo a ler o voto e depois eu já determinei a pedido de vista. Excelência, com a sua permissão, continua a leitura direta do voto do relator. Chega a análise dessa comissão o projeto de lei 5306/2020, de autoria do Senado Federal, que visa incluir startups nas diretrizes e rol de beneficiários dos fundos constitucionais, conferindo prioridade no recebimento de linhas de crédito especiais. Raras proposições conseguem materializar de modo tão nítido o propalado tripé da sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento harmônico do país sob o aspecto social, econômico e ambiental. Socialmente, a crise econômica que atravessamos atinge com maior crueldade as regiões historicamente menos desenvolvidas. No Brasil, quase 3/5 dos homicídios brasileiros apresentam algum grau de insegurança alimentar do último quadrimestre de 2020, estendendo-se essa situação com incerteza quanto ao acesso à comida do futuro, que já se apresenta a redução de quantidade ou qualidade de alimentos consumidos. Segundo estudo recentemente divulgado de autoria da Universidade de Minas Gerais, em parceria com a UNB e Universidade Livre de Berlim, da Alemanha. Enquanto isso, no Nordeste, região mais afetada, 73,1% das casas registram insegurança alimentar. E na região Norte, 67,7% das casas atravessam a mesma dramática situação. Urge, assim, a tomar em especial as regiões mais afetadas no crescimento econômico de qualidade. Mas esse crescimento se reverterá com aumento de bem-estar social, se basear, em vez de degradar, os incomparáveis ativos ambientais que se acham mais conservados nessas mesmas regiões. Em trabalho publicado no Centro de Estudos e Debates Estratégicos, foram apontados os riscos de se procurar e promover o desenvolvimento socioeconômico por meio de modelos extrativos, bem como a necessidade de promover ajustes regulatórios a fim de fomentar modelos de negócios regenerativos e inclusivos. Para evitar isso, urge estimular a germinação de modelos de negócios de impactos socioambientais mais positivos, com base em tecnologias e modos de organização que sejam radicalmente mais produtivos do uso de recursos naturais em um paradigma de economia popular que agregue mais valor à posição diferenciada dos mercados exigentes e um controle compartilhado das stakeholders locais. Esses modelos de negócio são, por natureza, chamados de startups, na exata definição adotada pelo projeto de lei Orianálise. As organizações empresariais ou societárias nascentes de uma operação recente, cuja atuação caracteriza pela inovação aplicada a modelos de negócio ou produtos e serviços ofertados. Nada mais justo destaque que se alinhe mais perfeitamente com o apoio a esses negócios os instrumentos constitucionalmente creditícios, assegurados pelo financiamento do setor da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo o artigo 159.1 da Constituição Federal, bem como isenções de tributos, segundo os artigos 43, parágrafo 2º, 3, a fim de se atingir o objetivo desenvolvido na redução de desigualdades, artigo 43, caput, também da Constituição Federal. Antes do disposto, só podemos votar pela aprovação do projeto de lei 5306, no âmbito dessa Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia. É o voto, excelência. Senhor presidente, o senhor me permita... Pois não, deputado Ailton. Pois não, deputado Ailton. Bom, eu até tinha me manifestado aqui de que se tivesse votação em favor ou contrário ao requerimento, eu me posicionaria pela não retirada do projeto de pauta. Então, é para que o relator, que acaba de ler o projeto, entenda o meu posicionamento. Eu gostei muito desse projeto, porque ele trata dessa economia criativa. O senhor presidente, eu queria remeter à mesa uma sugestão, já que Vossa Excelência pediu vistas a esse projeto, e se Vossa Excelência não pedir, agora eu que peço, porque eu sou autor de um projeto de lei muito parecido e que não conflita com esse, ele complementa, projeto de lei número 4733 de 2020, que dispõe sobre incentivos à economia criativa na Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, fundos constitucionais. E eu acho que nós poderíamos pensar, eu não tenho problema o meu ser apensado a esse, mas eu acho que se a gente aprovasse esse projeto já com a ampliação que o meu projeto apresenta, ele contribuiria muito.
Para Vossas Excelências que não sabem, eu sou um agricultor familiar aqui do Pará, fui sindicalista, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e nós fazíamos mobilizações em defesa de um FNO, né? Depois eu fui dirigente da CONTAG, fazíamos mobilizações pelo PRONAF, pelos fundos constitucionais Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu entendo razoavelmente de fundos constitucionais. E eu lembro, numa destas mobilizações, o presidente do BAS era seu pai, Anivaldo Vale, que ficava na superintendência em Belém, e os fundos constitucionais ajudaram muito a diminuir as desigualdades. Mas eu concordo que nós precisamos fazer alguns ajustes, fazer alguns acréscimos e contemplar outras atividades hoje não contempladas, e esse projeto que vem do Senado, ele caminha nesse rumo. Então, eu peço que a assessoria da Câmara, da comissão, junto com a minha assessoria, a nossa bancada, estudem essa possibilidade de juntar os dois projetos e nós aprovarmos. Então, é mais uma sugestão para que, como o projeto foi pedido vistas, dá tempo de conversarmos sobre isso. Obrigado. Presidente, me concede a palavra agora. Pois não, deputado. Presidente, eu uso a palavra agora para fazer uma denúncia grave e pedir providência desta comissão, do Congresso Nacional, tanto como membro da Comissão de Integração Nacional e da Amazônia, mas também como presidente da Frente Parlamentar em defesa do Rio São Francisco. Esta semana recebi diversos telefonemas de diversos moradores, autoridades da área ambiental do município de Januária, em Minas Gerais, pedindo providências para que a CEMIG não faça uma operação anunciada para esta semana, que inclusive iria acontecer hoje, e que foi suspensa por um tempo, até fazer uma reunião, mas que provavelmente ela deve voltar a querer fazer essa operação. A operação consiste na abertura das comportas do fundo da barragem de Pandeiros. A barragem de Pandeiros era uma antiga hidrelétrica da CEMIG, abandonada pela CEMIG há mais de 14 anos. Portanto, durante todo esse tempo, a CEMIG não fez a manutenção desta barragem, não abrindo a comporta dos fundos, coisa que se faria, que na época do funcionamento normal, era feita 3 vezes ao ano. Tem mais de 14 anos que essa operação não é feita, o que juntou uma série de resíduos. E a grande preocupação de moradores ribeirinhos e dos ambientalistas é que a abertura, como estão querendo fazer agora, pode trazer prejuízos imensos à fauna e à flora da região e também aos agricultores e ao povo ribeirinho. Abaixo da barragem de Pandeiros, nós temos o maior berçário de reprodução do Rio São Francisco, que é a APA Pandeiros, onde nós temos o maior berçário de recriação de espécies nativas do Rio São Francisco. Um acidente ecológico, por falta de orientação por parte de técnicos da CEMIG, pode trazer sérios prejuízos para o Rio São Francisco, para o meio ambiente e para os moradores daquela região. Por isso eu quero aqui pedir à presidência da CEMIG a intervenção do governador Romeu Zema. Nós não podemos admitir que uma operação como essa, da tentativa de abertura dessas comportas, depois de 14 anos, sem estudos, não existem os estudos não foi apresentado à sociedade.
Os estudos não foram apresentados à comunidade local. Os estudos não foram aprovados pelos órgãos ambientais. Portanto, fica aqui essa denúncia para que a CEMIG suspenda imediatamente esta operação, apresente primeiro todos os estudos, dando garantias que a abertura dessas comportas não vai comprometer nem a segurança da barragem, e muito menos a fauna e a flora da nossa região. Nós não podemos permitir que o maior berçário de reprodução do Rio São Francisco, o Pântano de Pandeiros, seja atingido por dejetos acumulados há mais de 14 anos, sem a devida providência tomada pela CEMIG. Portanto, fica aqui esse alerta importante para que a gente possa evitar mais um grande acidente ambiental. Minas Gerais já passou por notícias muito tristes, semelhantes a anos anteriores, com o rompimento da barragem do Fundão, com o rompimento da barragem de Brumadinho. Nós não podemos agora admitir que a CEMIG, de uma hora para outra, resolve mexer nesta barragem sem as devidas licenças ambientais e sem comunicação prévia às comunidades ribeirinhas e às autoridades ambientais. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Guedes. Bom, vamos seguir. Requerimento número 9 de 2021, do deputado capitão Alberto Neto, que requer a realização de mesa redonda a fim de prestar esclarecimento sobre problemas cruciais de manutenção e distribuição das redes de energia que atendem as empresas do Polo Industrial de Manaus. Para encaminhar o requerimento, por 5 minutos, o autor do requerimento, deputado capitão Alberto Neto. Obrigado, presidente. Há várias denúncias de fábricas. Deputado capitão Alberto, está falhando o telefone do senhor. Opa, presidente, problema de internet. Novamente. Esse requerimento, presidente, devido a várias denúncias que o gabinete tem recebido de empresários que a empresa vai fugir disso. A gente esperava uma melhor. Deputado capitão Alberto, ainda continua. O áudio do senhor não está chegando. O senhor consegue se colocar numa posição melhor para ver se consegue... Porque nós não estamos conseguindo ouvir o áudio do senhor. Presidente, ainda posso retornar? Pode sim, pode. Fique à vontade, capitão. Mas esse pedido dessa mesa redonda para discutir com a empresa que faz a distribuição de energia do estado do Amazonas, que não tem realizado um bom serviço. E quando afeta, nós estamos falando aí de milhares de empregos. Então, recebi várias denúncias de fábricas, linhas de produção estão sendo paradas, empregados vão ter que voltar para sua casa, risco de demissão por problemas na muito grave. Nós tínhamos uma
uma privatização melhor estamos problema do polo industrial. Estamos com o problema pontual de mesa, são várias denúncias. Eu solicito a assinação dessa mesa para debater quais são os para que possa fazer meu papel de deputado para manutenção dos empregos do desenvolvimento do Amazonas. É isso, presidente. Ok, deputado Capitão Alberto Neto. Em votação, requerimento número 9 de 2021, deputado Capitão Alberto Neto. Os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Capitão Alberto Neto. Bom, eu queria, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a todos os deputados, todas as deputadas que fazem parte da comissão, agradecer mais uma vez aos servidores da Câmara dos Deputados que nos dá a oportunidade de fazer essa reunião de uma forma remota, agradecer a todos os servidores da Comissão da Agricultura, pedir desculpa aos meus colegas deputados, porque não é fácil fazermos uma reunião remota dessa forma. Existem temas que são temas muito importantes e aí a forma remota ela não nos ajuda, mas infelizmente por conta dessa pandemia que passamos no nosso país, é a forma que nós temos de caminhar e assim vamos fazer uma pauta positiva e que é o grande objetivo de todos nós, não só meu, mas de todos nós na Comissão da Amazônia. Mas agradecer a cada um, a compreensão de cada um e pedir mais uma vez, como eu pedi, agradecer a oportunidade de estar como presidente aqui da Comissão da Amazônia, né? Mas pedir, a primeira coisa que eu pedi quando me honra muito estar num momento como esse, como presidente da Sindra, mas eu pedi a colaboração e a ajuda de cada um que fazem parte da comissão para nós avançarmos na pauta positiva da comissão para o nosso país. É o grande objetivo de todos nós, eu tenho consciência disso. E por isso, eu peço mais uma vez desculpa, mas peço também mais uma vez que vocês continuem nos ajudando a tocar a Comissão da Amazônia. Não há nada havendo mais a tratar, convoco a reunião deliberativa para quarta-feira, dia 5 de maio, às 13 horas, com a pauta a ser divulgada. Declaro encerrada a reunião.